Olha só, pessoal, hoje eu gostaria de falar de um assunto que eu acho de extrema importância na eletrônica. Alguns dizem que já está obsoleto, mas não está, pessoal, que seria a válvula. O que acontece? Claro, pessoal, a válvula ela foi substituída pelos transistores, mas a válvula foi aonde começou tudo, entenderam? A válvula termiônica, o nome dessa válvula aqui é uma válvula a vácuo. O que acontece? Só a título de curiosidade, pessoal, a válvula ela foi criada e foi patenteada por um físico. Ele era físico, né? E ele era engenheiro também eletricista. Era um engenheiro eletricista britânico. E o nome dele é John Ambrose Fleming. E isso se deu em 1904, certo? Eu já falei sobre isso no canal. E graças aos avanços nas pesquisas que eles chamavam de efeito Edison, que foi criada a válvula. Claro, pessoal, hoje nós sabemos que tem processadores ali, ó. No caso, ela foi substituída por transistores, tá? Mas hoje tem processadores que carregam milhões de transistores, por causa que exige um processamento, velocidade, né? Mas o legal da válvula é nós entendermos o que acontece nas minúcias, tipo num transistor, tá? Não muda muita coisa. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma válvula e daí eu vou precisar de um aquecimento. Esse daqui é o filamento da válvula, tá? No caso dessa válvula aqui que eu mostrei para vocês, o filamento dela, ele é aquecido por uma tensão contínua de 12 volts, tá? Poderia ser uma tensão alternada também, não tem problema, tanto contínua como alternada, e depende da aplicação. No caso dessa válvula aqui é 6,3 volts, tá? Vai haver um aquecimento do filamento, e daí eu vou ter o catodo. O catodo, eu vou pegar um diodo para exemplificar, pessoal. Ó, um diodo. O diodo tem o catodo e o anodo, são junções. O que acontece? O diodo é feito de um material chamado silício. E daí o catodo dele, ele é dopado com material para ele ficar com um potencial menor. Eu vou dar um exemplo aqui, o fósforo, tá? Eu vou dopar o catodo com fósforo. Aí o potencial do catodo vai ficar menor que do anodo. Vamos dizer que o anodo eu vou dopar com cobre ou com alumínio, que é um material condutor, né? Então, o que acontece? A diferença de potencial, por isso que o diodo ele vai conduzir do positivo para o negativo, sentido convencional da corrente elétrica. Só que a válvula, pessoal, a válvula, o sentido dela se dá no sentido real. Vai do negativo para o positivo. Entenderam? Por quê? Porque eu tenho um aquecimento aqui desse filamento, ele vai aquecer, ele vai ficar incandescente, tá? Esse filamento aqui ele vai ficar incandescente. E através desse aquecimento são liberados elétrons, tá? É liberado elétrons. Onde que eu vou ter o catodo, e no catodo eu preciso de um resistor para polarizar o catodo. O que o resistor vai fazer? Ele vai trazer a terra, né? 0 volts em terra, ele vai trazer diferença de potencial, queda de tensão, resistência e diferença de potencial. Ele vai fazer com que o catodo fique mais positivo que a grade controladora. Essa daqui é a grade controladora, ó, pessoal. E ele fazendo com que o catodo fique mais positivo que a grade, vão se acumular elétrons aqui, ó. Os elétrons vão ficar entre o catodo e a grade, ou seja, eles não vão ser liberados.
E daí, da mesma forma, eu preciso de um resistor aqui na grade para polarizar. O que, que o resistor faz? Eu tenho um capacitor aqui, ó. Nós sabemos que o capacitor, ele armazena energia elétrica. O capacitor, ele é um consumidor de energia elétrica, mas também é um gerador, tá? O meu capacitor, para o meu sinal, tá? Eu vou adentrar com sinal aqui, ó, alternado, ó, pessoal. Eu entrei com sinal aqui, ó. Vamos dizer de uma guitarra, tá? Ou de um microfone, aí depende. Eu entrei com sinal aqui. Esse sinal vai passar, porque o capacitor, para esse sinal, ele vai funcionar como um curto, no primeiro momento. Esse resistor aqui, ó, vai polarizar, porque se não tivesse esse resistor, o meu sinal viria direto para o terra, pessoal. Aí o meu sinal não chegaria aqui na grade. E eu preciso que o meu sinal chegue aqui na grade. E daí as pessoas confundem muito, porque aqui, ó, no caso desse resistor aqui, ó, ele é um resistor maior do que esse. Por quê? Concorda comigo que um resistor maior, ele tem uma maior resistência, ele tem uma maior queda de tensão, certo? E uma passagem de corrente, tá? O que que acontece, pessoal? Por ele ser maior, ele vai fazer com que o meu sinal, a corrente elétrica sempre procura o caminho mais fácil. Se não tivesse esse resistor aqui, viria direto à terra o meu sinal. Nem chegaria na grade, entendeu? O meu sinal chegando na grade, esses elétrons vão ser liberados, entendeu? Claro, dá um delay, a válvula dá um delay após ela ser ligada, porque tem que aquecer o filamento, né? E daí as pessoas confundem muito por que aqui é mais 567 e aqui vai ser menos 567. O que acontece, pessoal? Eu tenho que ver a minha referência. Quem é a minha referência? O catodo é a referência em relação à grade. Entenderam? Se tu pegar o terra como referência, aí o valor é outro. Entendeu? Depende da referência. Lembram que na física depende do referencial. Tudo depende do referencial. A minha referência é o catodo. Então, o catodo está a 5,67 volts positivo em relação à grade. Então, a grade em relação ao catodo, ela está a menos 5,67 volts negativo. Entenderam, pessoal? E esse resistor vai fazer com que, no momento que o meu sinal chegar, vocês concordam comigo como a grade está mais negativa que o catodo, ela vai reter os elétrons aqui, ó. E ela retendo os elétrons, vai criar a nuvem de elétrons, né? É aqui que meu sinal vai ser amplificado, porque após esse delay, né, que é um lapso de tempo, vai chegar meu sinal aqui, a grade, pessoal, vai se tornar mais positiva, entenderam? Porque graças ao resistor que faz com que o sinal chegue, a corrente elétrica vai procurar o caminho mais fácil. E se tornando mais positivo, vão ser atraídos, os elétrons vão ser atraídos pelo anodo. Entenderam, pessoal? O anodo é o positivo, ó. E eu preciso desse resistor aqui, ó. O resistor serve para quê? Para diminuir a corrente elétrica, para que não venha danificar o meu catodo. Eu dei um exemplo aqui adentrando com 300 volts e 1,62 miliampere, porque a válvula trabalha com pequenas correntes e grandes tensões. Entenderam? Então, adentrando aqui, ó, eu tenho um resistor de 100K aqui e um de 100K na grade. E um de 3,5K no catodo.
O que acontece? Os resistores, eles vão polarizar. O que é polarizar? É dar diferença de potencial para a válvula poder funcionar de forma adequada. Tipo, aqui eu poderia ter um capacitor também no catodo. Normalmente tem, né, pessoal? Um capacitor no catodo aqui, ó, auxiliando. Ó. Eu vou puxar com uma outra cor de caneta, só para a título de conhecimento e de curiosidade, né, pessoal? Eu puxei esse capacitor aqui, ó, que está indo para a terra também, ó. Eu não queria poluir, pessoal. Ó, um capacitor vindo para a terra. O que o capacitor faz? Ele elimina os ruídos, né? Porque altas frequências ele funciona como um fio. E da mesma forma, pessoal, ele vai fazer com que com que se mantenha o capacitor, ele é um armazenador de cargas. Ele vai suprir. Ele tanto serve para eliminar as altas frequências, né? Trazer a terra para que não dê interferência no meu sinal, como ele também serve para suprir a falta de energia elétrica, entendeu? Eu sempre falo assim, ó, o capacitor, ele armazena os excessos e completa as faltas. Seria mais ou menos isso, a grosso modo, tá? E daí o que acontece? Esses elétrons, eles vão ser atraídos no momento que chega o meu sinal aqui pelo anodo. E aí vocês veem, eu tenho um pentaodo. Um pentaodo quer dizer que eu tenho 5 grades aqui, ó, o anodo, a grade de supressão, a grade auxiliar e a grade de controle e mais o catodo. Então, é como se eu tivesse 5 capacitores em série, pessoal. Eu já falei sobre esse assunto, sobre capacitância parasita. Quanto mais grade, menos capacitância parasita, porque capacitores em série, pessoal, quando nós temos capacitores em série, se tu pegar a fórmula do capacitor, qual é a fórmula do capacitor? Capacitância, ó, reatância capacitiva é 2π vezes a frequência vezes a capacitância. Só que essa fórmula aqui, ó, ela vai dividir quem? O número que está em cima, o número 1, tá? É como se tivesse aqui, ó, pessoal, eu coloquei embaixo aqui, ó. Eu vou poluir um pouco. Como se o X6 estivesse aqui, ó. A reatância capacitiva seria esse número 1 que está em cima, ó. Esse número 1 aqui, ó, representa quem? A minha resistência do capacitor, tá? Quanto maior a frequência, menor vai ser a resistência do capacitor. Quanto maior a capacitância, menor vai ser a resistência do capacitor. Então, o que acontece? Quanto mais placas eu tiver aqui, pessoal, menor vai ser a capacitância. E menor sendo a capacitância, maior vai ser a resistência. E maior sendo a resistência, as interferências, pessoal, não vão retornar no meu sinal aqui, ó. Entenderam? Que as interferências não vão retornar aqui no meu sinal. E o que acontece? Por que eu falei que tem 5 capacitores aqui? Os capacitores não são chapas metálicas com dielétrico, com isolante. Nesse caso aqui seriam chapas metálicas tendo ar como isolante. Chapa metálica tendo ar como isolante. Chapa metálica e o ar como isolante. Chapa metálica e o ar como isolante. É como se tivesse 5 capacitores em série, tá? Quanto mais placas, menor a capacitância, maior a resistência. A resistência ao quê? Em altas frequências, pessoal, não vai haver interferência aqui, ó, no sinal da placa da grade de controle, né? Olha que interessante esse conhecimento. Que interessante nós sabermos disso,
sabermos que os resistores polarizam, trazem a diferença de potencial, saber que quando eu olhar para a minha grade, esse menos 5,67 é em relação à grade, ao meu catodo, né, pessoal? A minha grade aqui está menos 5,67 porque o catodo ele está 5,67 mais positivo que a grade. Então a grade está menos 5,67 negativo em relação ao catodo. É a diferença de potencial dos dois que faz com que os elétrons sejam retidos, que faz com que haja amplificação do meu sinal. Olha que legal isso. E daí eu fiz o cálculo aqui sobre esse... Eu tenho um capacitor, um resistor, né, pessoal? De 3,5K. O que é a tensão? É a corrente elétrica que foi discriminada aqui em cima vezes a resistência. Só que a minha corrente é 1,62 miliampere. E eu preciso passar lá para ampere, porque eu tenho volts, certo? E eu tenho ohms. Então, para achar a minha tensão, eu preciso colocar tudo na unidade fundamental. A tensão, a corrente e o meu resistor. O meu resistor e a minha tensão já estão na unidade fundamental. Então, 1,62 miliampere é a mesma coisa que 1,62 vezes 10 na menos 3, que é a mesma coisa que dividir 1,62 por 1000. E daí eu passei para a unidade fundamental aqui, ó. Vai dar 0,00162 ampere. E daí nós vamos pegar, né? No caso eu coloquei em notação científica aqui, ó, pessoal. Tensão igual a 1,62 vezes 10 na menos 3 vezes o meu resistor de 3,5K. 3,5K é a mesma coisa que 3.500 ohms, porque tu vai multiplicar por 1000 o resistor, ó. O resistor precisa estar em ohms, na unidade fundamental. Eu fiz duas conversões aqui. Eu converti o resistor de 3,5K para ohms, né? Que dá 3.500 ohms, que é a mesma coisa que multiplicar 3,5 por 1000. E eu fiz a conversão de ampere da corrente de 1,62 miliampere. Tu vai dividir por 1000 para passar para ampere, certo, pessoal? E daí eu achei uma queda de tensão aqui sobre o meu resistor de 5,67 volts. Então, em relação ao terra, eu vou conseguir um sinal de mais 5,67 volts no catodo. Entenderam? O catodo ele tem um menor potencial em relação ao anodo, que é positivo. Ó. Entenderam? E daí, todo esse procedimento vai se dar para que a válvula possa funcionar. Os resistores, esse resistor aqui no anodo, ele vai diminuir a corrente elétrica, tá? Para que não venha afetar a junção da válvula. No caso, o anodo, né, pessoal? Não venha danificar o anodo. Então, esse resistor aqui vai servir para que o meu sinal chegue. Esse resistor aqui vai servir para polarizar o sinal, para deixar mais positivo que a grade. Entenderam, pessoal? Então, em relação ao meu terra, aqui no caso seria 0 volts, tá? Em relação à terra. Em relação ao catodo, aqui é menos 5,67, porque o meu catodo está mais 5,67 à frente da minha grade. Certo, pessoal? Pessoal, se esse conhecimento lhe foi relevante, deixe o seu joinha nesse vídeo, pessoal. Entendam, ó, que quanto maior a frequência, menor a minha reatância, ó, menor a minha resistência. Então, quanto mais grade, eu vou fazer com que diminua a minha capacitância. Diminuindo a capacitância, diminui o valor
que vai dividir a minha resistência do meu capacitor, diminui a interferência no sinal, pessoal. Olha que interessante isso. Pessoal, o pentaodo, ele funciona muito bem em altas frequências, então. Entenderam? Em altas frequências, o pentaodo, por ele ter 5 grades, ele vai funcionar muito bem. Porque ele tem 5 eletrodos, na verdade, né, pessoal? 5 eletrodos. Então, ele vai funcionar muito bem em altas frequências. Certo, pessoal? Pessoal, se você puder, deixa o seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo.